Dívida é um assunto que afeta milhões de pessoas, não é mesmo? Mas e se for mais do que só um problema financeiro? Hoje, a gente vai explorar uma perspectiva bem diferente sobre o endividamento. Uma que enxerga isso como algo, olha, muito mais profundo. E para começar, um dado que é francamente alarmante. Segundo o Serasa, cerca de 80% das famílias brasileiras estão endividadas. 80%. Esse é o maior nível já registrado na história. É uma realidade que está presente em quase todos os lares. E as consequências, claro, vão muito além do financeiro. Em 2023, o Brasil registrou mais de 440 mil divórcios. E uma das principais causas apontadas para tantos casamentos terminarem? Pois é, problemas financeiros. A pressão da dívida afeta os relacionamentos de um jeito devastador. Primeiro, só para a gente alinhar as coisas, o que exatamente a gente entende por dívida? De forma bem simples, é o valor que se deve a alguém. Isso pode ser um financiamento, um empréstimo ou até mesmo aquelas contas que ficaram para trás. Agora, vamos mudar um pouco o foco. Para além dos números e das definições, o que as Escrituras têm a dizer sobre essa condição? A perspectiva bíblica oferece uma visão única e, para muita gente, até surpreendente sobre o endividamento. Vamos lá. O primeiro e talvez o mais forte conceito que as escrituras apresentam é que a dívida é uma forma de escravidão. E veja bem, isso não é só uma metáfora suave, é uma descrição bem direta da relação que a dívida acaba criando. Este slide aqui vai direto ao ponto. O texto de Provérbios 22, versículo 7, estabelece uma dinâmica de poder muito clara. Quem empresta assume uma posição de domínio e quem pega o empréstimo se torna, nas palavras do próprio texto, um servo. E aqui tem um ponto bem importante. O texto não diz que ter dívida é pecado. A questão é o alerta. As Escrituras, de forma consistente, advertem contra essa prática, como em Romanos 13:8, que diz para não dever nada a ninguém a não ser o amor. O aviso, na verdade, existe para o nosso próprio bem. E este versículo aprofunda ainda mais a questão. A mensagem aqui é sobre liberdade espiritual. Se alguém foi comprado por um alto preço e libertado por Deus, se tornar escravo de um credor humano é algo que contradiz diretamente essa nova condição de liberdade. Então, o ponto crucial é este. Sem dívidas, existe a liberdade de gerenciar os recursos que se recebe. Com dívidas, essa liberdade simplesmente desaparece. O dinheiro já tem um dono, antes mesmo de chegar, e esse dono é o credor. Além da escravidão, a dívida cria outras armadilhas, digamos, espirituais. A fonte que a gente analisou destaca 3 avisos bíblicos muito específicos sobre isso. Então, as 3 armadilhas são: enxergar a dívida como uma maldição, como um ato de presunção sobre o futuro e como algo que pode negar a Deus uma oportunidade de agir. Vamos explorar cada uma delas? No contexto do Antigo Testamento, mais especificamente lá em Deuteronômio 28, a condição financeira estava diretamente ligada à obediência aos mandamentos de Deus. Uma vida financeira equilibrada era vista como um sinal de bênção. Esse quadro aqui ilustra o contraste de uma forma brilhante. A obediência levava a uma posição de credor, de cabeça. Já a desobediência, por outro lado, resultava em uma posição de devedor, de cauda, onde estrangeiros emprestariam a Israel e não o contrário. É uma diferença brutal. A segunda armadilha é a da presunção. Pensa bem, ao contrair uma dívida, principalmente uma de longo prazo, existe uma suposição ali implícita de que o futuro está garantido. Assume-se que o emprego vai continuar, que a saúde vai se manter, que a renda vai ser suficiente para pagar tudo. Mas aí vem Tiago, no capítulo 4, e nos dá um choque de realidade. A vida é comparada a uma névoa, algo passageiro. Fazer planos financeiros super rígidos baseados num futuro que a gente não controla é visto como uma arrogância, porque ignora a soberania de Deus e a nossa própria fragilidade. Então, se não devemos presumir sobre o futuro, qual é a alternativa? Bom, a fonte aponta para um caminho de liberdade que é baseado na confiança. E isso nos leva à terceira e última armadilha. A última armadilha é talvez a mais sutil de todas. Ao recorrer imediatamente ao crédito para resolver uma necessidade, a gente pode, sem nem perceber, fechar a porta para uma provisão divina. A história a seguir ilustra isso perfeitamente. A situação é bem comum, né? Um jovem com um chamado, com um propósito, mas sem os recursos financeiros. A solução mais óbvia e lógica do mundo seria o quê? Um empréstimo para bancar os estudos. Mas aqui acontece o ponto de virada. Em vez de seguir o caminho convencional, ele tomou uma decisão de fé.
Ele se matriculou sem o dinheiro garantido, colocando a confiança dele em Deus para abrir as portas que fossem necessárias. E o resultado foi uma demonstração poderosa. Ele conseguiu concluir os estudos completamente livre de dívidas. Ao não escolher o caminho do empréstimo, ele permitiu que Deus mostrasse o seu cuidado de um jeito que ele provavelmente nunca teria testemunhado de outra forma. Então, vamos resumir os pontos-chave. A perspectiva bíblica enxerga a dívida como um problema que é também espiritual. Primeiro, ela escraviza e limita. Segundo, ela presume um futuro que ninguém controla. E, por fim, ela pode nos impedir de ver a provisão de Deus, fechando a porta para o seu cuidado. A conclusão do material de origem é bem clara. O primeiro passo é reconhecer a natureza da dívida. O objetivo final é alinhar a vida financeira com os princípios de liberdade e de confiança que, segundo a fonte, existem para o nosso próprio bem. E a gente termina com essa reflexão. Independentemente da crença de cada um, a pergunta é poderosa. Como seria uma vida financeira que não é guiada pelo medo ou pela obrigação, mas que é fundamentada em paz, em liberdade, em confiança? É algo para se pensar.